Você já percebeu como algumas pessoas não precisam levantar a voz para que a sala inteira as escute? Há quem fale pouco e, ainda assim, imponha uma presença que organiza o ambiente. Esse fenômeno não é sorte nem carisma misterioso, é psicologia espiritual aplicada. Joseph Murphy diria que o silêncio de quem fala pouco não é vazio, é um campo. O que chamamos de quietude é, na verdade, a expressão de uma mente que aprendeu a administrar a própria energia antes de distribuí-la em palavras. Quem fala pouco, quase sempre, pensa com exatidão, sente com propósito e só depois entrega uma frase que já nasceu madura. É como o jardineiro que não arranca a planta para ver se a raiz cresceu, ele confia no processo e colhe no tempo certo. O silêncio, nesse caso, é a estufa do pensamento. Quando alguém fala pouco, o que isso revela de verdade? Revela, primeiro, uma relação íntima com a lei da mente. Murphy ensinava que pensamentos são sementes e palavras são água que ativa a germinação. Quem entende isso seleciona o que diz porque sabe que o subconsciente não desperdiça ordens. Ele cumpre. Essa pessoa mede menos o volume da fala e mais a qualidade da impressão. Antes de abrir a boca, já conversou com a própria alma. Já fez uma espécie de oração científica, alinhou ideia e sentimento, consultou a inteligência silenciosa que vive por trás da mente consciente, e só então pronunciou. Por isso, cada palavra carrega densidade. Não é timidez, é governo. Não é frieza, é precisão. Há quem use 1000 frases para tentar alcançar o que um coração treinado diz em uma só. Essa psicologia do pouco falar nasce de um pacto, não entregar a própria paz como moeda de qualquer mercado. Você conhece gente assim? Elas escutam por inteiro, não reagem à primeira faísca, deixam que o assunto assente, quando falam, algo se resolve. O segredo: a atenção delas está menos vidrada no ruído externo e mais comprometida com a impressão dominante que escolheram sustentar. Murphy chamava isso de crença. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Quem fala pouco costuma pensar com responsabilidade. São pessoas que aprenderam que cada frase molda a matéria-prima do destino. Por isso, evitam declarar o que não querem perpetuar. Não alimentam o drama com palavras dramáticas. Substituem o desabafo automático pelo decreto maduro. Em vez de eu não aguento mais, escolhem eu escolho ordem e clareza. Em vez de isso sempre dá errado, dizem a inteligência infinita me mostra o próximo passo certo. A diferença parece sutil, mas a colheita é outra. Existe um componente de poder nessa postura, e poder aqui significa coerência. Quando o que você fala vem de um lugar arrumado por dentro, a sua voz ganha uma gravidade mansa. Pessoas que falam pouco e com propósito não competem com barulho, elas oferecem um compasso novo. É por isso que inspiram confiança. A confiança que sentimos nelas nasce do reconhecimento inconsciente de que não estamos diante de um improviso emocional, mas de um espírito governado. Murphy insistia: a oração verdadeira não é repetição de palavras, é estado. O estado de quem fala pouco é um estado de presença. Presença não precisa de fanfarra, ela se impõe pelo que emana. Você já notou como, numa conversa com alguém assim, você naturalmente desacelera? O corpo descontrai, as frases se alongam, o excesso cai por gravidade. O silêncio bem plantado é pedagógico. Ele não humilha, não desafia, não é joguinho de poder. Ele cria espaço para que a verdade apareça. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde à imagem dominante. O silêncio, quando é consciente, instala uma imagem de respeito. Aqui, só o necessário é dito. E a psique coletiva, sensível como é, se adapta. É como entrar numa biblioteca. Ninguém precisa mandar você falar mais baixo. Você sente que é o correto. O silêncio de quem fala pouco cria bibliotecas no meio do tumulto. Mas atenção, falar pouco não é sinônimo de calar-se onde é preciso posicionar-se. A psicologia madura do silêncio não confunde serenidade com omissão. Ao contrário, quem fala pouco costuma falar quando mais importa, e fala limpo. Porque não desperdiça palavras, cada uma delas carrega o peso de um contrato. Sob essa ótica, silêncio é um jejum de ruído para que, na hora certa, a palavra tenha valor. Palavras são moedas espirituais. Gastá-las sem discernimento é empobrecer a alma. Guardá-las com avareza é trair o próprio domingo. O equilíbrio está em usá-las como instrumentos de criação, nomear o que constrói, delimitar o que protege, consagrar o que abençoa. Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida,
Inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. Sua inscrição não é apenas um clique, é um decreto silencioso de que você escolhe habitar a consciência do essencial. Talvez você se pergunte como cultivar essa presença sem cair na afetação do misterioso que não fala. A resposta está na intenção. Quem fala pouco por medo cria distância insegura. Quem fala pouco por amor à verdade cria campo de confiança. Um guarda o próprio valor como se fosse frágil. O outro protege a própria paz para que o valor se expresse melhor. O critério é simples. Após o seu silêncio, os outros ficam menores ou ficam maiores? O silencio maduro expande. Ele escuta de verdade. E escutar, aqui, é uma forma de oração. Você suspende por instantes a tirania do próprio roteiro e permite que a realidade do outro apareça. A escuta sincera é o terreno onde a palavra certa nasce. Quem fala pouco não poupa fala por cálculo. Poupa por reverência ao que é sagrado nas coisas. O que esse perfil revela sobre crenças profundas? Revela uma fé prática na ordem. Joseph Murphy chamaria de crença trabalhada, a convicção de que a vida responde melhor quando se fala a partir do centro, e não a partir do calor. Essa fé produz no corpo sinais claros, ombros que descem, testa que desarma, mãos que repousam. O organismo inteiro aprende que não precisa forçar a existência para existir. O silêncio educa a fisiologia. E uma fisiologia educada, por sua vez, sustenta silêncios cada vez mais produtivos. É um círculo virtuoso. Estado interno melhor, palavras mais raras e densos efeitos externos mais harmoniosos, confirmação do estado interno. A psicologia de quem fala pouco é, no fundo, uma pedagogia da alma. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Em que momentos do dia você sente que desperdiça palavras? Diga nos comentários qual situação você pretende transformar com o poder do silêncio consciente. Comente, eu creio no poder divino, se você escolhe treinar sua fala para que cada palavra seja bênção. Para transformar esse entendimento em hábito, traga a oração científica para o cotidiano. Antes de uma conversa importante, feche os olhos e declare por dentro, a inteligência infinita governa esta fala. Eu vejo com clareza, escuto com respeito e digo apenas o necessário que promove o bem. Sinta a cena fluindo com simplicidade, você ouvindo mais do que falando, você nomeando com gentileza firme, você deixando espaços entre as frases para que o sentido apareça. A mente subconsciente aprende por repetir caos saturada de sentimento. Repita essa declaração por alguns dias antes de encontro-chave e observe o que acontece. Aos poucos, você notará que o seu silêncio cria pontes, não muros, e que suas palavras constroem degraus, não trincheiras. Há também o elemento da economia verbal como forma de prosperidade. Murphy escreveu em 1001 Maneiras de Enriquecer que a prosperidade começa pela ideia de valor. Se valor é aquilo que permanece, suas palavras precisam carregar permanência. A fala apressada, reativa, cheia de arestas, gasta o valor que você poderia investir em presença. Quem fala pouco multiplica valor porque fala com intenção. Um sim dito por alguém assim vale contrato. Um não vale limite. Um obrigado vale reconhecimento. E o universo, que responde por ressonância, devolve valor a quem valoriza o que emite. Você já notou que promessas vazias nos fazem desconfiar de quem promete? O contrário também é verdadeiro. A palavra rara nos faz acreditar. A fé dos outros em você, nesse sentido, é o reflexo da fé que você tem no poder da sua própria palavra. Não confunda, porém, falar pouco com enclausurar-se. A psicologia saudável conhece a estação do silêncio e a estação da fala. O silêncio prepara, a fala realiza. Pessoas que falam pouco demais por autossabotagem podem esconder medo de avaliação, crença de inadequação, feridas antigas de rejeição. A cura aqui é diferente, não é calar mais, é falar o suficiente com amor. Se for o seu caso, observe se o seu silêncio contrai o peito e enrijece o pescoço. Silenciosos feridos seguram o ar. O silêncio maduro, ao contrário, amplia o peito. Ele respira. Ele não foge, ele escolhe. Se preciso, comece com frases curtas e verdadeiras. Eu preciso pensar. Posso te responder amanhã? Eu prefiro assim. São sementes de voz que respeitam sua alma sem trair o outro. A voz volta quando encontra o chão que o silêncio lhe deu. Em ambientes ruidosos, o silêncio consciente funciona como afinador. Lembre-se de uma orquestra antes do concerto. Cada instrumento solta sons desconexos até que um diapasão dá a nota,
e tudo se organiza ao redor dela. Quem fala pouco, quando está alinhado, é esse diapasão. Não por mania de controle, mas por autoridade de estado. Você pode treinar essa autoridade. Ao entrar numa reunião, decida seu tom antes da primeira palavra. Diga por dentro: eu sou pontual, breve e essencial. Observe como o corpo coopera. A fala que virá, quando vier, trará esse perfume. Se alguém o provocar a sair do seu tom, lembre-se de que a música é sua. Você não precisa tocar a canção que não escolheu. O silêncio, nesses casos, é mais do que uma recusa. É um convite para que a outra pessoa mude de partitura. Deixe nos comentários uma única frase que você deseja que as pessoas sintam quando você entra num ambiente. Não precise dizê-la, apenas viver de um modo que ela se torne o clima. Escrever é plantar. Plantar é instruir o subconsciente. O subconsciente, obediente, organizará sua presença para que o clima se cumpra. Se esta mensagem ressoou com algo que você já sabia por intuição, lembre-se, a intuição é a voz do infinito em você. Quem fala pouco geralmente escuta muito essa voz. E a voz que escuta bem, fala bem. Falar pouco é, afinal, uma escolha de confiança. Confiança de que a vida não depende da sua explicação constante para existir. Confiança de que o essencial encontra forma quando você oferece espaço. Confiança de que a verdade gosta de silêncio. O que você revela, então, quando fala pouco? Revela que aprendeu a honrar a fonte de onde as palavras nascem. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Quando você escreva "Eu escolho o essencial", o subconsciente recebe uma ordem que reorganiza hábitos, encontros e resultados. E, se esta jornada faz sentido para você, convide a mente a continuar caminhando conosco. Você já percebeu como o silêncio certo tem textura? Não é vazio, é densidade. Quem fala pouco costuma trabalhar essa densidade antes de chegar à conversa. Depura emoções, organiza ideias, consagra intenção. Joseph Murphy chamaria isso de oração científica aplicada à comunicação. A estrutura é simples e poderosa. Ideia clara mais sentimento coerente mais repetição serena igual impressão dominante. A mente subconsciente, obediente, transforma essa impressão no clima do encontro. É por isso que pessoas de poucas palavras muitas vezes parecem sorte. Na verdade, elas chegaram com o campo pronto. Quando o campo está pronto, a palavra precisa de menos esforço para produzir efeito. Começa pela intenção silenciosa, que é como um contrato íntimo assinado antes da fala. Em vez de ir para a conversa com ansiedade de convencer, a pessoa de fala rara entra com desejo de clareza e respeito. Ela se pergunta: qual resultado essencial eu desejo aqui? Não um resultado de vaidade, mas de verdade. Ao responder por dentro e sentir a resposta pousar no peito, ela dá ao subconsciente um mapa. E o subconsciente, como um grande regente, coordena timbres, pausas, gestos e até o momento exato de calar. Há uma direção invisível por trás de toda palavra que nasce no espírito. E quando a direção é limpa, o discurso perde arestas e ganha autoridade mansa. A pausa é a oficina desse processo. Quem fala pouco sabe usar pausas como quem dá espaço à semente para brotar. A pausa verdadeira não é embaraço, é reverência. Ela convida a inteligência do outro a aparecer. Joseph Murphy ensinava que o universo aborrece o vácuo. No campo da comunicação, esse vácuo breve convoca o sentido. Você diz menos e obtém mais compreensão, porque o silêncio virou aliado do entendimento. É por isso que líderes que falam pouco conseguem que equipes completem pensamentos, que clientes revelem as causas por trás das objeções, que amigos compartilhem o que importa. O silêncio certo é um imã da verdade. Há uma psicodinâmica aqui. Quem fala pouco costuma operar sob a lei da substituição. Em vez de derramar reatividade, substitui-a por visão. Quando a mente traz um impulso de responder rápido, a pessoa substitui por uma imagem de resposta limpa. Vê-se dizendo uma frase curta que resolve, vê-se encerrando com dignidade, vê-se preservando a paz sem abrir mão da justiça. A imagem, repetida por segundos reais, educa o subconsciente, e no momento exato, ele devolve a cena pronta. A fala sai com aquele sabor de "era isso", não porque você calculou friamente, mas porque preparou o campo. Você talvez pergunte se falar pouco não limita a criatividade. Pelo contrário, a economia verbal é companheira da imaginação profunda. Enquanto muitos gastam linguagem para descobrir o que pensam, quem fala pouco pensa até que a linguagem caiba no que pensa.
E esse caber dá forma a insights que chegam como setas, não como fumaça. Murphy dizia que a ideia certa, sentida como verdadeira, move montanhas. Na prática, isso significa criar, antes da reunião, o quadro íntimo do resultado desejado, um acordo justo, uma decisão clara, um pedido respeitoso, um não limpo. Quando você sente que esse quadro já é real em sua consciência, sua fala deixa de pedir e passa a declarar. A declaração não briga, ela organiza. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? O que aconteceria se, hoje, você reduzisse em 1/3 as palavras automáticas e aumentasse em 1/3 as intenções claras antes de falar? Escreva nos comentários qual pequena conversa você vai transformar usando uma pausa consciente e uma frase essencial. Comente, eu creio no poder divino, se você escolhe que sua fala seja instrumento de ordem e bênção. A psicologia de quem fala pouco revela, ainda, um respeito absoluto pela energia da palavra. Em 1001 Maneiras de Enriquecer, Joseph Murphy relaciona a prosperidade a ideias de valor. Palavras de valor são aquelas que criam imagens úteis e acionáveis no outro. Quem fala pouco não despeja informação para impressionar, oferece imagens que levam à ação certa. Em vez de está tudo errado, sempre assim, dirá vamos corrigir este ponto e replicar o que funcionou aqui. Em vez de ninguém presta atenção, pronúncia que tal definirmos, juntos, o marco de qualidade que desejamos. A mudança é de clima, do peso à possibilidade. E onde há possibilidade, a colaboração floresce. A fala rara é fértil porque é semeadura, não catarse. Outro traço, a escuta radical. Pessoas de poucas palavras, quando saudáveis, não ruminam a própria fala enquanto o outro fala. Elas ouvem. Deixam que a informação as atravesse sem se apressar para responder. Isso desativa uma engrenagem sutil da hostilidade humana, a defesa preventiva. Ao desarmar a defesa, você percebe que entende nuances que, na pressa de falar, passariam despercebidas. E então a sua resposta, quando vier, não será um golpe, mas um encaixe. É desse encaixe que nasce a sensação de como você disse exatamente o que eu precisava ouvir. Não foi mágica, foi presença. Mas é importante distinguir esse perfil de uma máscara de retraimento. Há silenciosos que, por dor antiga, se calam e endurecem. Esse silêncio não cura, congela. A psicologia de Joseph Murphy oferece saída. O silêncio deve ser consequência da paz, não da ferida. Se você reconhece em si a tendência de calar por medo, comece treinando pequenos atos de voz verdadeira. Diga prefiro pensar e te retorno, em vez de inventar uma desculpa. Diga não me sinto à vontade com esse tom em vez de engolir ressentimento. Diga sim, mas com estes limites em vez de ceder inteiro. Ao afirmar-se com frases curtas e honestas, você cura o lugar do qual o silêncio deve brotar. E, com o tempo, seu falar pouco deixará de ser autodefesa para tornar-se arte de condução. Há uma técnica espiritual que refina tudo isso, consagrar a primeira e a última palavra do dia. Pela manhã, antes de qualquer conversa, ofereça ao subconsciente um decreto matriz. A inteligência infinita governa a minha comunicação. Eu escuto com presença e falo o que constrói. À noite, antes do sono, libere o que não precisa ir com você. Eu abençoo e libero toda palavra pesada. Eu agradeço pelas palavras certas que me foram dadas hoje. Essas duas frases instalam um trilho. O trilho conduz a locomotiva da fala por um caminho de clareza repetido diariamente. Repetição é mãe da impressão. Impressão é mãe do destino. Quem fala pouco costuma entender também a responsabilidade das nomeações. Dar nome é conceder existência emocional a uma coisa. Se num projeto você diz isso é um caos, você espalha a forma do caos na mente de todos. Se diz aqui há 3 pontos a organizar, você convoca a mente para tarefas específicas. Nomear é magia limpa. Aplique a magia com reverência. Você pode salvar horas de reunião apenas trocando problema por ponto a resolver, culpado por responsável, urgente por prioritário. As palavras que escolhemos são caminhos mentais, e a equipe caminha neles. E a autoridade? É curioso como a palavra rara carrega autoridade que não precisa erguer a voz. Joseph Murphy ensinaria que isso é ressonância do estado interno. Quando você fala do lugar onde já concordou com a verdade que diz, seu corpo empresta peso específico à frase. Postura, olhar, ritmo, tudo confirma. O outro sente. Autoridade, afinal,
É coerência percebida. Quer aumentar sua autoridade sem teatro? Reduz a distância entre o que você afirma e o que você pratica em silêncio. Sua fala suspeita de você quando seu íntimo não assina. Aline. E, quando falar, será suficiente. Deixe nos comentários qual frase curta você deseja que represente sua presença em ambientes importantes. Escreva-a como decreto. Ao escrever, você treina o músculo da objetividade e dá ao subconsciente uma assinatura. Eu falo para construir. Eu escuto para compreender. Eu nomeio o essencial. Sua palavra é uma semente poderosa. Pessoas que falam pouco também protegem o sagrado do exagero. Elas não exibem, não explicam demais, não pedem permissão à plateia para existir. Aprenderam que a abundância real não precisa de propaganda insistente. Ela transborda sem alarde. É por isso que, muitas vezes, o silêncio delas vale mais do que longas apresentações. Em vendas, por exemplo, a pausa depois do preço é sabedoria, dá espaço para o outro se encontrar com o próprio desejo. Em negociações, o silêncio diante da provocação é estratégia, convida a outra parte a perceber sua própria incongruência. Em relacionamentos, o silêncio após um pedido claro é dignidade, cria espaço para que a resposta do outro revele o que precisa ser visto. Talvez você diga que, no mundo de hoje, quem não fala muito é engolido. Mas existe outro caminho: falar com precisão, falar no tempo, falar para a alma. Mensagens curtas e verdadeiras atravessam saturação. Estou aqui. Posso agora. Não concordo. Obrigado. Sim. Não. O poder dessas palavras não está nas letras, mas no acento interno de onde são proferidas. Quando o acento é firme, a frase curta vira pilar. E pilares sustentam casas em tempestades. Agora, pratique comigo uma micro-oração científica para conversas-chave. Feche os olhos por alguns instantes. Visualize a próxima situação importante. Veja-se chegar com presença leve. Sinta-se escutar com interesse genuíno. Diga por dentro: a palavra certa me é dada no tempo certo. Eu falo apenas o necessário, com gentileza firme, e isso basta. Permaneça alguns segundos na sensação de isso basta. Abra os olhos e carregue esse perfume. O subconsciente guarda perfumes, e, no momento exato, ele o devolverá em forma de frase. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Nomeie a área, declare uma frase breve para guiá-la e observe a reorganização começar pelos bastidores. Se este conteúdo está iluminando seu modo de se comunicar e de se posicionar com serenidade, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação mental, financeira e espiritual. Cada inscrição sela o compromisso de fazer da sua palavra um instrumento de cura, prosperidade e paz. Você já notou como certas frases atravessam a sala e pousam exatamente onde precisam, enquanto outras se dissipam no ar como vapor? A diferença não é apenas retórica, é densidade espiritual. Joseph Murphy ensinava que a palavra, quando nasce de uma consciência alinhada, carrega substância, e substância organiza circunstâncias. A psicologia de quem fala pouco revela esse segredo. Cada sílaba foi escolhida no silêncio, passada pelo crivo da intenção, ungida pela paz antes de existir no som. Por isso, ela não compete com o ruído, ela o recolhe. Quando alguém assim diz basta, a vida entende. Quando diz sim, o caminho se abre. Quando diz não, a fronteira se estabelece sem alarde. O poder não vem do volume, mas do acordo entre mente, coração e voz. Há, nesse modo de viver, uma disciplina que antecede a conversa, a curadoria do pensamento. Quem fala pouco faz menos monólogos interiores inúteis. Em vez de ensaiar versões infinitas de uma resposta, pratica o estado que dará origem à melhor resposta. Eu escolho a clareza. Eu atuo a partir da verdade. A inteligência infinita me dá a palavra certa no tempo certo. Ao insistir nesse estado, a mente profunda recebe um padrão de atuação. O subconsciente não é sentimental, é obediente. Dê-lhe a música da ordem e ele coordenará pausas, olhares e timbres como um maestro invisível. O resultado, do lado de fora, aparece como concisão elegante, como se a frase tivesse sido talhada em pedra lisa. Quem ouve sente confiança porque reconhece a ausência de desperdício. Essa confiança nasce, também, de um detalhe precioso:
Quem fala pouco costuma honrar o espaço entre as palavras. Esse intervalo é terra fértil. Nele, a sua escuta cresce, a verdade do outro aparece, e a intuição encontra corredor para correr. Quantas vezes uma pausa de 3 segundos fez alguém, do outro lado, revelar o que realmente precisava? Quantas vezes o silêncio, recebido sem ansiedade, trouxe informação que uma pergunta ansiosa não alcançaria? O silêncio não é ausência, é convite. Joseph Murphy dizia que o universo preenche o vácuo. Na comunicação, o vácuo reverente chama o sentido. O resultado não é manipulação, é entendimento. E entendimento é a base de toda palavra que cura. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Se hoje você permitisse um único segundo de silêncio antes de cada resposta importante, como mudaria o seu dia? Escreva nos comentários uma situação concreta em que você vai praticar essa pausa consciente. Diga, com todas as letras, qual frase essencial substituirá o discurso automático. Comente, eu creio no poder divino, se você decide que a sua fala servirá ao bem maior, e não aos impulsos do momento. A psicologia de quem fala pouco também revela um compromisso com a precisão ética. Não é só falar menos, é falar limpo. Palavras carregam contratos. Por isso, promessas são feitas com parcimônia e cumpridas com pontualidade. Gratidões são ditas sem exagero, mas com verdade. Feedbacks são curtos, objetivos, respeitosos. Em vez de sempre e nunca, aparecem aqui, agora, este ponto, esta melhoria. Essa precisão evita as generalizações que ferem e as omissões que adoecem. A mente, treinada nessa exatidão, aprende a não dramatizar nem minimizar, aprende a nomear. Nomear, para Murphy, é criar forma. Quando você dá o nome certo, o caos recebe linhas e a solução encontra margem para entrar. É claro, a sombra desse arquétipo, o mutismo como defesa. Silenciar para não ser julgado, calar para não se comprometer, esconder-se atrás de respostas monossilábicas, esse é o silêncio que congela. Ele endurece o rosto, estreita o peito, empobrece relações. A cura não é falar muito, é falar verdadeiro. Se você se reconhece nessa sombra, comece pequeno e claro. Eu preciso de tempo para pensar. Este assunto me toca. Vamos devagar. Não estou confortável com este tom. Sim, com este limite. Frases curtas, postura serena, intenção limpa. O subconsciente aprende que a sua voz pode protegê-lo sem ferir ninguém. Aos poucos, o silêncio deixa de ser muro e vira jardim. No trabalho, quem fala pouco transforma reuniões inteiras. Entra com a nota da objetividade, apresenta um quadro, pergunta o essencial, escuta, encerra com um acordo simples e caminhar possível. Não há teatro, há direção. Antes de abrir a boca, esse tipo de pessoa definiu internamente 3 coordenadas: o norte, o que é inegociável, a margem, o que é negociável, e a saída, o que encerra com respeito. A mente subconsciente, munida dessas coordenadas, conduz a fala como um rio contorna pedras. O que sobra é uma sensação de economia, menos retrabalho, menos ressentimento, mais resultado. É nessa economia que prosperidade encontra pista. Murphy conectava a prosperidade a ideias úteis proferidas com fé. Palavra útil é investimento. Rende. Você já notou como seu corpo reage quando você honra a própria palavra? A coluna alinha, a respiração se aprofunda, o olhar descansa. O organismo todo parece dizer obrigado por você não ter se traído. Essa lealdade consigo é o útero de uma fala confiável. Quando você promete menos e cumpre tudo, a sua presença adquire um brilho silencioso. Pessoas passam a se reorganizar ao seu redor sem que você peça. Horários respeitados, mensagens mais objetivas, conflitos mais raros. Não é controle, é coerência que contagia. E, se um dia você falhar, admite, corrige, recompõe. A humildade conserva a autoridade que a palavra rara construiu. No amor e na família, falar pouco pode ser a salvação das memórias. Há brigas que se tornam irreparáveis não pelo fato, mas pela enxurrada de palavras que o fato desencadeou. A economia verbal desativa esse efeito cascata. Você nomeia a dor sem acusar, pede o que precisa sem dramatizar, encerra o que não tem conserto com dignidade. O silêncio, nesse contexto, é aconchego, cria margens seguras para que o afeto respire. Pais que falam pouco e escutam muito criam filhos que se sentem vistos,
não policiados. Parceiros que evitam discursos e preferem gestos ancoram suas casas em um clima de respeito que dispensa vigias. A fala certa não cansa, ela rega. Deixe nos comentários qual relação sua mais precisa do seu silêncio consciente e da sua palavra limpa. Escrever é delimitar o campo onde o subconsciente trabalhará à noite. Eu escolho falar menos e melhor com. Complete a frase e observe as primeiras respostas da vida nos próximos dias. Há também uma engenharia do tempo que favorece quem fala pouco: o ritmo. Falar devagar não é enrolar, é permitir que a ideia atravesse. Em ambientes acelerados, impor um ritmo sereno é um serviço. Murmúrios perdem o poder, interrupções diminuem, o foco volta. Treine isso em pequenos momentos. Ao pedir algo, respire e diga a frase em um só bloco, com pausas naturais. Ao explicar, prive as vírgulas supérfluas e escolha verbos que movem. Ao discordar, use conjunções de ponte. Entendo, ao mesmo tempo, proponho. Esse desenho verbal cria estradas onde antes havia trilhas de mato. E a equipe aprende a caminhar sem se arranhar. Às vezes, a melhor palavra é nenhuma, não por indiferença, mas por escolha de altura. Provocações pedem plateia. Você as deixa sem público. Convites ao cinismo mendigam concordância. Você oferece silêncio e segue. O silêncio, aí, não é castigo, é higiene. Joseph Murphy lembraria: onde a atenção não flui, a forma se dissolve. Não alimente com a sua boca aquilo que você não deseja que cresça. Reserve a voz para o que edifica. A sensação de poder que nasce dessa contenção não é vaidade, é soberania gentil. Você governa a própria emissora. Quando for preciso defender algo importante, A palavra rara não falha. Ela chega reta, limpa, sustentada por dentro. Não concordo. Isso fere nosso acordo. Este é o limite. Podemos refazer. São frases curtas que se apoiam em convicções firmes. Não há grito, há chão. A força vem do lugar de onde você fala, um lugar trabalhado no silêncio, consagrado na oração científica, protegido por hábitos que priorizam o essencial. O mundo reconhece essa força e, mesmo quando discorda, respeita. Agora, experimente comigo um exercício de assinatura. Feche os olhos e veja uma conversa próxima que costuma se prolongar além do necessário. Veja-se chegando com presença tranquila, ouvindo de verdade, deixando duas pausas generosas acontecerem, e então pronunciando uma frase que encerra com respeito. Sinta o alívio do final limpo, a energia poupada, o bem preservado. Diga por dentro: eu falo necessário no tempo certo, e isso basta. Permaneça alguns segundos nessa verdade mansa. Ao abrir os olhos, guarde o perfume da frase. O subconsciente transformará perfume em gesto quando o momento chegar. Deixe nos comentários qual será sua frase âncora para esta semana, aquela que você dirá por dentro antes de qualquer conversa importante. Eu falo para construir. Eu escuto para compreender. Eu nomeio o essencial. Ao escrever, você entrega ao infinito um molde nítido. E o infinito, como sempre, devolve em forma. Se esta mensagem elevou o padrão da sua comunicação, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. Cada inscrição mantém viva em você a lembrança de que sua palavra é semente, e que semear com consciência é escolher o destino. Quando Joseph Murphy dizia que a mente subconsciente é como um solo fértil, ele não falava apenas de pensamentos e crenças. Ele falava também de palavras, e de sua ausência. O silêncio é o intervalo onde a semente germina. É nele que o subconsciente obedece à ordem invisível que você plantou. Falar pouco, portanto, é permitir que a criação amadureça antes de nascer no som. A psicologia de quem fala pouco é a arte de proteger o tempo entre o plantio e a colheita. A palavra é o fruto, o silêncio, o solo. E o que isso revela? Revela um domínio de si que é, ao mesmo tempo, humildade e sabedoria, a consciência de que o essencial não precisa ser dito em voz alta para ser verdadeiro. A calma das pessoas que falam pouco vem do reconhecimento de que cada frase é uma ferramenta, e ferramenta usada com descuido causa estrago. A mente madura mede o momento, o tom e o alcance do que diz. Isso não é autocensura, é amor à precisão. Quando você fala menos, cada som carrega mais intenção. A palavra se torna uma assinatura energética. Ela não é jogada, é lançada com propósito.
E o mundo responde a isso. Os ambientes se organizam, as pessoas o escutam sem esforço, e sua presença comunica o que o ruído não conseguiria. Há uma lei espiritual profunda aqui, a lei da impressão. Marf explicava que tudo que se torna imagem dominante na mente se manifesta no mundo. O silêncio é a oportunidade de trocar a imagem antiga por uma nova antes de verbalizá-la. Pessoas que falam pouco dão tempo à mente para escolher qual mundo querem criar antes de descrevê-lo. Quando fazem, a realidade se curva. Não é superstição, é ordem natural. Quem fala de forma impensada vive reagindo a mundos que não queria criar. Quem fala pouco vive criando mundos que escolheu pensar antes de pronunciar. Você já notou como os momentos mais sagrados da vida são silenciosos? O nascimento, a oração, o pôr do sol, o perdão, o insight, todos acontecem em pausa. A alma se manifesta nas brecha entre sons. A psicologia de quem fala pouco é o retorno à língua do espírito, a comunicação feita por vibração e presença, mais do que por som. Essa pessoa não precisa convencer, ela contagia. Sua quietude fala o idioma da certeza. Joseph Marf diria que o subconsciente entende símbolos, e o silêncio é um símbolo de fé. Quando você silencia, está dizendo, eu confio que o infinito trabalha em meu favor. Mas há um ponto delicado, o silêncio só é construtivo se estiver cheio de consciência. O silêncio da fuga, do orgulho, do ressentimento ou da manipulação adoece. É uma espécie de barulho contido. O silêncio que revela sabedoria é o que nasce de uma mente pacificada. Ele não segura palavras por medo, mas por escolha. Ele não acumula ressentimentos, ele os dissolve na luz da compreensão. Se você reconhece que muitas vezes silencia por exaustão ou autoproteção, há cura nesse caminho. Volte à oração científica. A paz divina preenche meu coração. Eu falo com sabedoria e silêncio com amor. Repita-a até que seu corpo acredite. Um dia, você perceberá que pode calar-se sem o peso do nó na garganta, e que pode falar com leveza, sem medo de ferir. O que esse tipo de pessoa revela, no fundo, é domínio da energia. A fala é energia em movimento. Falar pouco significa movimentar energia com precisão. Por isso, pessoas de fala rara costumam ser magnéticas, concentram em cada gesto a força de muitas palavras não ditas. O subconsciente delas foi instruído a converter quietude em autoridade. Elas não precisam pedir atenção, atraem-na naturalmente. O campo de quem não desperdiça energia verbal é como uma montanha, não grita, mas está sempre visível. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Em que situações o seu silêncio fala mais alto do que qualquer explicação? Escreva nos comentários o momento em que você aprendeu que calar era o caminho mais sábio. Comente, eu creio no poder divino, se você entende que o silêncio consciente é uma forma de oração viva. A prática que sela esse aprendizado é simples. Transforme o silêncio em ritual de reconexão. 2 vezes por dia, pare por 3 minutos e fique quieto, sem buscar nada. Apenas repita interiormente, estou unido à fonte de toda sabedoria. A palavra certa me é dada no tempo certo. Observe a respiração, o som distante, o ritmo do corpo. Quando a mente quiser preencher, sorria e volte à frase. Essa pausa, praticada diariamente, realinha seu subconsciente à frequência da clareza. Você começará a notar que as palavras certas chegam naturalmente, sem esforço mental. O silêncio também reorganiza a prosperidade. Marf dizia que a abundância vem quando paramos de falar sobre falta. Cada vez que você repete não tenho, está difícil, nada dá certo, o subconsciente aceita essas frases como instruções. O silêncio, nesse contexto, é pausa para impedir que a escassez se renove pela língua. Fale menos sobre o problema e mais sobre o bem que deseja. Se não souber o que dizer, diga Deus está agindo, ou simplesmente cale-se e confie. O silêncio aqui não é omissão, é semente. A natureza não faz barulho para crescer. Há uma elegância espiritual em falar pouco que o mundo moderno esqueceu. Não é ser enigmático, é ser inteiro. Quando você se expressa com parcimônia e clareza, as pessoas sentem segurança. Sua palavra torna-se um abrigo. Marf chamava isso de autoridade do espírito. Não é poder sobre os outros, é poder sobre si. Quem tem poder sobre si não precisa provar nada. Ele fala o suficiente, no tom certo, e depois entrega o resto à inteligência infinita. E o universo, que sempre responde à fé tranquila, providencia os desfechos.
Agora feche os olhos e visualize o seu dia a partir dessa consciência. Veja-se caminhando por diferentes ambientes, dizendo apenas o essencial. Observe a leveza que surge quando o corpo percebe que não precisa explicar tudo. Veja pessoas sorrindo, situações fluindo, e o ar entre as palavras ficando mais limpo. Diga internamente: eu sou guiado pela sabedoria divina. Falo com propósito, silencio com amor e ajo em paz. Repita até sentir que essa verdade se tornou sua nova vibração. Qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Escreva nos comentários uma frase que resuma sua escolha, algo como falo menos, crio mais ou meu silêncio é fé ativa. Ao escrever, você entrega ao subconsciente o molde do seu novo comportamento, e ele começará a obedecer agora. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo. Cada inscrição é uma declaração silenciosa de que você escolhe o essencial, confia na sabedoria e fala apenas o que constrói.